A graça e a paz, meus amados queridos irmãos, beleza? Vamos aí gravar mais um vídeo. Então, hoje é um tema meio polêmico, né? Nós vamos falar sobre alguma coisa, alguma das coisas, alguma notícia. Eu nem ia gravar vídeo hoje, né? Mas diante das coisas, o Espírito de Deus me incomodou. E antes de mais nada, né? Eu venho, acho que eu já falei isso em outro vídeo, eu não tô lembrado. Mas se eu não falei, vou retornar a falar, né? Por que que eu embaso meu vídeo com o de outros? Às vezes eu faço meu próprio, eu gravo meu próprio vídeo, eu lendo a Bíblia, ou colocando Bíblia em áudio para vocês, explicando e dando pausa, né? Mas por que que eu embaso com o de outros irmãos? Porque para dar mais veracidade do que eu falo. Porque aí para mostrar que não sou só eu que acredito naquilo, e o vídeo com alguns irmãos que eu concordo com o que eles falam, eu pego o vídeo dele, embaso com o meu, para alavancar o canal dele, porque ele prega a verdade. Se ele pregasse a mentira, que nem só os profetas, né? Independente de ser frequentador de religião ou não, irmãos, porque quando eu falo contra as religiões, eu falo contra o sistema religioso, não falo contra indivíduos. E quando eu falo de falsos profetas, eu falo dos ensinos maléficos deles, não falo da pessoa. Que fique claro, tá? Porque da pessoa que vai tratar é Deus. E aqui de novo, a gente não pode, mesmo que a pessoa tenha outros tipos de crença, a gente tem que respeitar, embora a gente não concorde, e tente mostrar para a pessoa a verdadeira crença, se ela quiser, né, abrir a mente dela, quiser aceitar a palavra da verdade. E se a gente não pode impor, tá? Então que isso fique claro, tá? A gente prega com amor, por amor das almas, para levar salvação para as almas e libertar dos enganos que o mundo prega através da mídia, através dos governantes, através de muitas coisas, tá? Então, eu vou fazer o vídeo hoje meio polêmico, porque estão querendo acabar com as Bíblias, né? E eu já vi dois vídeos aqui, um do prefeito, em nome de Jesus, que esse vídeo seja protegido, abençoado, e que Deus me dê a palavra certa para falar, e porque o inimigo já está se levantando aqui. Toda vez, é a mesma luta, irmãos. Move pessoas, coisas para fazer barulho aqui, para não, né? Então, o que que acontece? Tá, até perdi o raciocínio, ó. Um prefeito, não sei se é não sei de onde que era, não lembro agora, que ele estava falando que na justiça foi decretada uma lei para tirar a Bíblia de lá, porque o prefeito é evangélico, né? Então, é da religião evangélica. Então, ele não estava sendo proibido dele pegar a Bíblia. Isso estava em outros países, agora chegou aqui. E ele falou: não vou tirar a Bíblia daqui. Se isso acontecer aqui, é uma cidade aí do interior, né? Do interior de São Paulo, tá? Vai se espalhar e isso daí é tudo profecia, irmãos. Tudo profecia que ia se cumprir, tá? Então veio fazer um vídeo falando sobre esse assunto, tá? Do que já começou, os sinais que Deus falava que ia vir no sinal dos tempos já começaram, né? Então a gente tem que se preparar, se agarrar com Deus cada vez mais, né? O diabo tá furioso e tá atacando os cristãos em todas as áreas, nas suas profissões, nos seus relacionamentos, tá atacando a Bíblia, tá atacando, pondo a Bíblia em descrença, ou tá distorcendo a palavra de Deus. Ele tá fazendo a balbúrdia dele aqui, e isso já era profetizado, né? Então eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo, vamos lá, sem muitas delongas. Eu vou pausando e vou explicando, tá? Esse é o vídeo do pastor Antônio Júnior, não é do prefeito não, que eu falei, né, que o prefeito se revoltou, que ele era cristão, né? Esse aqui é outro vídeo do mesmo assunto, mas do pastor Antônio Júnior agora. Olha o que tá acontecendo no mundo aí. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho ficado muito triste, sabe? De ver o quanto o ser humano tem brincado com Deus. O quanto o homem tem zombado das coisas sagradas. O quanto o homem tem afrontado o Criador e ele acha que não vai ter consequências. Só que a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Por isso nós não podemos zombar de Deus. Eu vou te mostrar aqui hoje um vídeo de um homem que se auto-intitula Homem de Deus, por incrível que pareça, hein?
E ele começou a queimar Bíblias. Ele começou a queimar e rasgar Bíblias e dizer que o Deus Criador dos céus e da terra não é o Deus da Bíblia. Olha, você vai ficar chocado com esse vídeo e depois eu vou trazer a minha opinião. Eu vou dar a minha sincera opinião sobre o que eu assisti e eu tenho certeza da Bíblia. Olha, você vai ficar chocado com esse vídeo e depois eu vou trazer a minha opinião. Eu vou dar a minha sincera opinião sobre o que eu assisti e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Irmãos, a Bíblia diz lá em Apocalipse que quando Deus começar a mandar pragas, destruição, muito caos sobre a terra por causa da desobediência, em vez das pessoas se arrependerem, sabe o que elas vão fazer? Elas vão começar a blasfemar contra Deus. Elas vão começar a apontar para o céu e dizer palavras terríveis contra o Criador. Isso acontece, irmãos, porque quando as pessoas se afastam de Deus, quando elas rejeitam o Filho de Deus, Jesus, elas estão fechando a única porta de salvação, a única esperança para o ser humano, e ela não tem ideia, mas o diabo vai fazer de tudo para destruí-la. E o diabo não tem coragem de afrontar o Criador. E é por isso que a Bíblia diz que ele é o inimigo de nossas almas. O diabo, ele vem para tentar destruir o ser humano em forma de afronta, porque o diabo não tem capacidade alguma de se levantar contra Deus. Então, ele vem aqui, na criatura, naquele que foi formado à imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. Então, nós precisamos ter o temor do Senhor. Nós não podemos brincar com Deus. E eu quero ler para você aqui 2 passagens bíblicas, para depois já colocar o vídeo, e você vai ficar impressionado com esse vídeo. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Aqui está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá, comercial. Vontade de um vinhozinho? Nos vendem cerveja sem perrengue e vinho. E o propósito é para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. É como se fosse um espelho da nossa alma. A Bíblia é como se fosse um espelho. Você olha para ela e você começa a ver o quanto você é pecador, o quanto você é falho, o quanto você precisa da misericórdia de Deus. Só que quando a pessoa não quer mudar de vida, ela não quer se arrepender, ela começa a criticar a Bíblia. É muito mais fácil você criticar aquilo do que obedecer, entendeu? Então as pessoas criticam a Bíblia, elas têm ódio da Bíblia, porque a Bíblia, ela fala da sujeira do coração do homem. E as pessoas chegam até a dizer assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Irmãos, eu confesso, eu dou graças a Deus porque foi escrita por homens, porque isso mostra que Deus, ele quer participar da nossa vida. Pastor, mas o homem é falho. E é por isso que eu quero ler para você essa outra passagem bíblica. Que diz assim, presta muita atenção. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Tá lá. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Ou seja, irmãos, homens escreveram as Escrituras, a palavra de Deus, mas eles não foram homens qualquer, foram homens separados, homens que foram impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, por mais que nós sejamos falhos e pecadores, o Espírito Santo é quem guiou esses homens para escrever a Bíblia. E a prova disso é que na Bíblia tem 66 livros, sendo que foram cerca de 40 autores escritos ao longo de quase 1.500 anos. Dá para imaginar isso? Hoje eu escrevo aqui uma cartinha para alguém, se a outra pessoa for escrever ou for passar para outra pessoa, ela já vai escrever de outra forma totalmente diferente. Mas a Bíblia é um milagre, porque ao longo de 1.500 anos, 40 homens que viviam em épocas diferentes, em lugares diferentes, eles escreveram as Escrituras. Só que o interessante é que toda a Bíblia se encaixa e toda a Bíblia fala de Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. A única resposta, a única saída para o ser humano, para ele se libertar do pecado, da condenação, é Jesus Cristo. Amém?
Então vou colocar aqui o vídeo. Não se esqueça de clicar em joinha, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. E eu peço que você se inscreva no meu canal, porque todo dia eu quero te ajudar com orações, com palavras de Deus. Então venha participar comigo, tá bom? Presta... Irmãos, o que eu posso dizer? Por exemplo, o pastor Antônio Júnior, ele frequenta a denominação, eu não. Mas eu creio que ele sempre é sincero, por isso que eu utilizo muitos vídeos dele e de outros também, que eu vejo sinceridade de coração e que está de acordo com o que eles falam com a Bíblia, né? Ele diz que a Bíblia é inspirada por Deus, é o que está escrito em 2 Timóteo, certo? E que a profecia não foi dada por homem nenhum. Outro dia eu estava falando lá onde eu trabalho, no emprego novo que eu tô, né? O rapaz lá que agora ele nem tá lá mais. Aí ele falava que acreditava em Deus, igual esse aí que destruiu a Bíblia. Só que ele não acredita na Bíblia como palavra de Deus, que ele falou que a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei, tá bom. Então vamos lá. O prédio que muitos moram, e esse aqui que a gente trabalha, foi construído por quem? Por homens, não foi? E você não confia a ponto de morar lá? Ou você vai morar num lugar que você desconfia que pode desmoronar a qualquer momento? Então você está confiando nesse homem, certo? Que construiu lá, certo? Então Deus, ele quer relacionamento com o homem, ele usa homem e homens separados para escrever a obra dele, homem inspirado pelo Espírito Santo, entendeu? É isso, é homem que se converteram verdadeiramente, que entregaram a vida para Deus antes de Jesus, e depois que Jesus veio, entregou a vida para Jesus, que Jesus é o próprio Deus, tá? Encarnado. A gente aqui tem que respeitar a crença de cada um, mas a gente tenta mostrar Cristo, e Deus, ele abomina quem tem outros tipos de crença. Eu não estou falando de mim, estou falando da palavra, tá? Mas a gente também tem que levar Jesus, apresentar Jesus e Deus Jeová para a pessoa, Deus Jafé, Elohim Adonai, pelas Escrituras e pelo nome de Cristo, Yeshua HaMashiach, mas tendo em mente que nada é forçado, é por amor. Se a pessoa não quiser aceitar, a gente tem que respeitar a crença dela, que ela acredita em outras coisas e ela acha que Deus, o Criador dos céus e da terra, está lá naquela religião que não está. Na verdade, Deus não está em religião nenhuma. Quando se fala de religião, que eu vou gravar um outro vídeo que fala de religião, quando fala de religião de Deus, a religião de Deus é ligar e desligar, é ter comunhão, é reunir pessoas. Não quer dizer que isso tem que ser num templo religioso, que os homens inventaram. Reunião é em qualquer lugar, você reúne as pessoas e aprende da palavra, estuda, faz oração de agradecimento pelas bênçãos, louva a Deus, canta louvor a Deus, faz a ceia dos cristãos, né? Para compartilhar as bênçãos, os alimentos que Deus deu. Isso é comunhão, entendeu? Isso é religião de Deus, essa. E desviar da corrupção do mundo e visitar as pessoas em dificuldade e ajudá-las, seja com uma palavra, seja com financeiramente, não importa, com o que você tiver em mãos para ajudar, com o dom que Deus te deu. Entendeu? Isso é religião de Deus, não tem a ver com o templo religioso. Apesar de ter algumas pessoas sinceras frequentando templos de religioso, mas estão enganadas. E Deus vai tirar no final dos tempos de lá. Entendeu? Mas isso pertence a Deus. A gente tenta fazer a pessoa enxergar isso, a gente que já chegou à verdade, já se aprofundou nos estudos, porque muitas pessoas também comum, não só como esse que queimou a Bíblia e tentou queimar e falhou, e depois ele rasgou e depois queimou de novo, né? E ele vai dar conta. Tomara que ele se converta verdadeiramente, para ele não ter que dar conta e arcar com as consequências. Muito que fizeram isso, artistas que fizeram isso, e ainda tem algumas artistas aí que ficam falando que tem que escrever a Bíblia, que a Bíblia é machista, que a Bíblia é isso, fica zombando e fica blasfemando da palavra de Deus. Vai dar conta. E algumas já deram, e até se arrependeram e vieram pedir perdão a Deus publicamente nos seus vídeos, que arcaram com doença, que arcaram com não sei o que. A palavra de Deus é assim, gente, ela serve não só para os outros, mas para a gente mesmo. Porque a palavra de Deus é como ele falou ali, o pastor Antônio Júnior. Ela serve para ensinar, para instruir, para corrigir. E aí ele vai falar mais adiante ali,
tá? O que mais que a Bíblia serve e como a gente deve utilizar dela, da palavra de Deus, entendeu? Não é para entrar em debate, não é para achar que você tem mais conhecimento que ninguém, é para resgatar almas, é por amor, entendeu? Não é por força. Então, sempre com muito respeito às outras pessoas que ainda não são convertidas e que tem outra religião. Se a palavra penetrar nela, e ela pode vir a se converter. Então, as pessoas estão usando a palavra de Deus de forma errada, entendeu? E não estão conhecendo Deus na profundidade, estão conhecendo de ouvir falar. Sabe que Deus é o Criador dos céus e da terra, como eu já falei no outro vídeo. Até os demônios crê. E que Deus é o abençoador das pessoas, até isso aí os demônios sabem. Entendeu? Você crê na verdade, de profundidade, você tem intimidade com o seu Pai Celestial. Você pôr em prática os ensinamentos de Cristo. Entendeu? Não adianta você ouvir. Tem gente que escuta a palavra, que lê a Bíblia, mas lê com a mente carnal e a palavra não penetra na alma da pessoa. Então ela não consegue agir de acordo com o que a Bíblia ensina. Não estou falando que você vai obedecer tudo que tem lá, porque tem coisa do Antigo Testamento que hoje a gente não obedece mais. A gente obedece aos ensinamentos de Jesus, do Novo Testamento, entendeu? Algumas coisas do Antigo Testamento a gente ainda tem que obedecer, certo? Mas outras a gente não obedece mais, porque Cristo já cumpriu, entendeu? Tem que saber a diferença do antigo para o novo. E tem muitas conhecidas minhas que falam isso aí, que crê em Deus, que tem temor de Deus, mas não anda nos caminhos de Deus, não obedece a Deus. Que temor é esse? Já disseram, eu tenho temor de Deus, aí fala contra o inimigo, né? O inimigo quer causar, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder, mas usa como mantra. Não usa como prática de fé verdadeira essas palavras. Se essa palavra não for usada como prática e você colocar as palavras de Deus em obediência, vai ser palavras ao vento. Elas não vão ter poder sobre a sua vida. Porque se você falar, sangue de Jesus tem poder, mas você continua andando em erro, o sangue de Jesus e nem a palavra de Deus vai ter poder na sua vida. Não vai acontecer nada. Entendeu? Aí você fica falando, por que nada acontece? Eu busco por isso que muitos desistem. Fala, a Bíblia é uma farsa, que nem esse outro vai falar aí. Por quê? Porque você quer as bênçãos, mas não quer andar nos caminhos do Senhor, não quer obedecer. Assim é fácil, né? Porque o caminho é estreito. É mais fácil a pessoa andar pela porta larga, porque ela consegue coisa mais rápida, conquista cargos mais rápido, você não indo pelo errado, pela injustiça, pelo engano, pela trapaça. O caminho largo faz você conquistar as coisas mais rápidas, mas também depois Deus te derruba. Deus faz você cair de lá, porque você não deu glória a Deus, não foi pelo caminho estreito, que é o caminho da salvação, que é o caminho da palavra, da orientação, que é o caminho de Cristo, entendeu? Então tudo que o mundo oferece é mais fácil. Então aí fala que é de Deus, que é Deus que deu. Deus dá as coisas de acordo com a sua obediência. Não é que você vai obedecer tudo que você vai ser perfeito. Nós não vamos ser perfeitos aqui. Nós vamos errar. E outra, Deus não nos abençoa se você for uma pessoa impecável, que nunca peca. Não. É lógico que Deus sabe que você é pecador e vai pecar. Ele te vê como santo se você crer na obra de Cristo na cruz. O sangue de Jesus te cobre. Só que não é para você viver em erro. Se você viver em erro, você vai arcar com consequências erradas. Então, é para você lutar com o poder do Espírito Santo, não por sua força. Contra a sua carne, é a guerra do Espírito contra a carne. E quanto mais você se encher do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, mais você tem força pela palavra de Deus, que nem tenha os ditos da palavra, tudo posso naquele que me fortalece, maior que está em mim do que o que está no mundo, que é o diabo, que o príncipe desse mundo é o Satanás, todo mundo, a Bíblia fala isso, certo? Mas quem está no controle é Deus, quem manda é Deus. Satanás só faz o que Deus permite, para Deus usar o mal, para transformar o mal em bem, para a glória de Deus resplandecer. Então Deus resplandece transformando as coisas más em bem, transformando o homem mau em bom, entendeu? Não é o homem que ele não dá glória a Deus, esses poderosos aí, ele não dá glória, dá glória a eles mesmos, né? Não reconhece que as coisas vêm de Deus, porque a palavra de Deus fala reconhecer Deus em todos os seus caminhos, né? Então o homem quer glória para ele,
né? Eu faço, eu aconteço, eu sou, né? Não é Deus que deu um cérebro para ele, não é Deus que deu a inteligência, que deu a capacidade, não, é tudo dele, ele constitui, veio, é um macaco, não sei quem lá, mais, né? Essas coisas aí, mas enfim, né? Então eu já me relacionei com pessoa que fala que tem o temor de Deus, eu creio em Deus, mas com a vida toda, não é que eu estou julgando, e não tô, que é o processo, às vezes a pessoa pode mudar mais para frente, mas não é. A gente que é de Deus, que tem o Espírito Santo, a palavra de Deus fala para provar os espíritos, irmão. E a gente que conhece a palavra, a gente olha para a pessoa, e ela fala que é de Deus, a gente vê que ela não é de Deus coisa nenhuma. As atitudes dela são injustas, são mentirosas, são traidoras, são enganadoras, são invejosas. E ela está mergulhada tudo nesses sentimentos. Não é que eu ou você, vamos supor, você não vai cometer um erro aqui, de vez em quando você cai numa mentirinha, mas você não mente com frequência. Às vezes quando você fala uma palavra que não devia, mas você não fala com frequência, é um acidente. Aí sim, isso todos nós estamos sujeitos a acontecer com a gente. Agora você vê uma pessoa que é mergulhada em pecado, mergulhada em coisas erradas, é mentirosa, é traidora, é injusta, é invejosa, é enganadora, trapaceadora, né? É um monte de coisa, e ela fala que é de Deus. Só se for o Deus desse século, que é o outro, entendeu? O que a Bíblia diz, o Deus desse século. Porque a Bíblia fala que existe muitos que se chamam deuses. Então você pode adotar um Deus para você do jeito que você quer, ou você pode ser o seu próprio Deus, como Satanás falou, vós pode ser o seu próprio Deus. Meu corpo, minha regra, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Isso daí é você ser seu próprio Deus, entendeu? Então é diferente do Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus da Bíblia. Agora, quem não acredita é um direito de cada um, né? Agora, você zombar com as coisas de Deus, vamos supor que se você tem uma outra crença aí você gostaria que zombasse? Eu nunca zombei das crenças e religião de ninguém. Eu falo contra os ensinamentos delas, que leiam a Bíblia, e para tentar ver se a pessoa sai de uma crença errada e ir para Deus verdadeiro, entendeu? Mas isso é uma opção da pessoa, de cada indivíduo. Eu não posso forçar, eu posso dar orientação, eu posso falar da palavra, eu posso tocar na alma da pessoa com a palavra, mas eu não posso fazer a força ela se converter. Você tem que aceitar o que eu estou falando da palavra. Não, aí é com a pessoa, a gente lança a semente. Se vai brotar no coração da pessoa, a pessoa vai se converter, é ela mesma com Deus, entendeu? Então vamos lá. Então falar que é de Deus é fácil, qualquer um pode falar. E eu não estou aqui julgando a fé de ninguém, porque eu não sei o que tem dentro da pessoa, mas eu sei julgar os espíritos, eu sei ver as atitudes. Se a atitude não condiz com o verdadeiro filho de Deus, não adianta ela querer me lubriar e falar, não, mas aí você está julgando a minha fé. Eu fico quieto, eu falei, tá bom, então eu vejo o comportamento, as atitudes. Não é questão de julgar a fé, é questão de ver que a pessoa, ela foi o que o pastor Antônio Júnior falou, ela prefere atacar a Bíblia do que reconhecer os seus erros. Porque a Bíblia, ela aponta os nossos erros, ela nos confronta às vezes, ela não dá só consolo, não dá força, ânimo, só que as pessoas pegam só o que convém da parte da Bíblia para elas. Ela não aplica tudo, que a Bíblia tem que ser lida como todo, e a gente tem que crer em tudo o que ela diz, não só no que nos convém. Olha esse vídeo. I am burning this Bible. The Bible is a scam and nakar. The Bible is a scam. It's because of the Bible. That is why Africa, we are suffering. Africa has to be free. Africa has to be free. Africa has to be free. África é livre, quem liberta é só Jesus. Bible is a scam. E ele diz que é profeta, ele diz que é pastor. Aí diz que o Deus da Bíblia não é o Deus criador dos céus e da terra. Olha lá, olha o que ele está querendo fazer. Ó. Bible is a scam. Depois arca com as coisas, não sabe por quê. Bible is a scam. We have to be free. We have to be free. We are Africa. Have to be free. Africa. Have to be free. Africa. Have to be free. I'm
am burning this your stupid Bible. Je brûle ta stupide Bible. Because I am the lion. Parce que je suis le lion. When the president was there, Qui vous a dit? let me just suffer. Moi je suis un pasteur. When who told you Qui vous a dit that I am a prophet? que je suis un prophète? I said J'ai dit, your Bible is a scam. votre Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible La Bible is a est scam. un arnaqueur. Listen to me. Écoute, I'm burning the Bible je brûle la Bible and understand et comprenez that que this thing cette chose doesn't have power. n'a aucune puissance. I said this thing Cette chose doesn't have n'a power. aucune puissance. I said J'ai dit, this thing cette chose doesn't have n'a power. aucune puissance. I said this thing J'ai dit, cette chose doesn't have n'a power. aucune puissance. Bible. La Bible, I am burning the Bible. je brûle la Bible. Listen to me very carefully. Écoutez-moi attentivement. I am the lion. Je suis le lion. I don't fear anybody. Je n'ai pas peur de quelqu'un. I am here to tell Africa Je suis ici pour dire à l'Afrique that que God is alive. Dieu est vivant. 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 But it's not the God of Bible. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. It's not the God of Ce Bible. n'est pas le Dieu de la Bible. It's not the God of the Ce Bible. n'est pas le Dieu de votre Bible. God of the Bible is a scam. There is no power Il in n'y a it. aucune puissance dans votre Bible. Are they way? Cette chose. There is no power in Il n'y a it. aucune puissance dedans. There is no power in Il n'y it. a aucune puissance dedans. There is no power in Il n'y it. a aucune puissance dans votre Bible. There is no power in Il n'y it. a aucune puissance dedans. There is no power in it. Il n'y a aucune puissance dedans. It's fake. C'est faux. That is why we are burning it. C'est pourquoi nous sommes en train de brûler. We are burning it. Nous brûlons ça. I said, J'ai dit, God sent me Dieu m'a envoyé to come and speak the truth. pour venir parler la vérité. And that's what I'm doing. Et c'est ce que je suis en train de I faire. want to tell everybody J'aimerais dire à tout le monde that Bible que la Bible can never save you. ne peut jamais vous sauver. I said, J'ai dit, Bible la Bible can never save ne you. peut jamais vous sauver. Bible La Bible can never save ne you. peut jamais vous sauver. Irmãos, vamos parar por aqui e eu quero dizer uma coisa. Assim, eu sinto compaixão por um ser humano desse, sabe? Em primeiro lugar, eu fui ver o contexto desse vídeo e mostra que esse homem se auto-intitula um homem de Deus. Se ele fosse um homem de Deus, primeiro ele respeitaria a crença das pessoas. Até mesmo eu digo aqui para cristãos que não respeitam a crença dos outros. A Bíblia diz que Deus é amor e aquele que não ama não conhece a Deus. Então, em primeiro lugar, precisamos respeitar a crença das pessoas, mesmo que nós não acreditemos. Tá certo, irmãos? Então, irmãos, o que é respeitar as crenças dos outros? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu não concordo com as crenças que a Bíblia diz que é errada, porque a Bíblia diz que tem crenças erradas, tá? Não sou eu que digo não, é a Bíblia, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. O Espiritismo fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Tô dando um exemplo, não tô criticando quem é de Espiritismo. Tem muita gente do Espiritismo caridosa, tem, só que de forma errada. Mas aí é problema da pessoa. Se ela acha que está certo, eu tento mostrar o evangelho para a pessoa. Até parece. Eu converso com pessoas espíritas, já conversei com pessoas, não tenho comunhão, não frequento casa, não, mas assim, às vezes você está no mundo e você toma com pessoas que é de outra religião, entendeu? Então você acaba conversando com a pessoa. Tem pessoas que tem outras crenças ou é ateu e você nem sabe. Você conversa com ela ali, entendeu? Você nem sabe. Mas às vezes pessoas se identificam, entendeu? Então eu respeito elas, tenho amor por elas. Mesmo elas sendo de outra religião, eu demonstro o meu amor, o meu carinho para a pessoa. Se ela me respeitou, eu respeito. E se ela não me respeitar, eu também respeito. Eu falo, ó, tenha paz, irmão. Eu não sou de confusão, eu sou da paz. Ponha Jesus no seu coração, que a paz de Cristo esteja com você, entendeu? Vá procurar a paz, não a confusão, porque são pessoas perturbadas. Então, que nem o pastor Antônio Júnior, a gente tem que ter misericórdia e compaixão dessas pessoas, infelizmente, né? Porque são pessoas tomadas de espírito maligno. Só que vai falar pra ela isso, ela aí que ela vai em você mesmo. Mas a gente que tem os sentidos espirituais, que a gente conhece a palavra de Deus, ela mesmo nos orienta a isso. Reconhecer as pessoas de espírito maligno.
Então, mas a gente tem que respeitar a crença. Amar as pessoas, fazer o bem até para os inimigos. É difícil, só quem tem o Espírito Santo consegue. E mesmo quem tem o Espírito Santo, não é logo que você se converte, é com o tempo, com a palavra. E outra, ele falou aí que a palavra não tem poder. Se a palavra não tem poder, eu sou testemunha viva no que ela fez na minha vida. Eu estava vendo aqui o estudo, porque eu vou fazer o vídeo até desse estudo, né? Que é com o ator Felipe Folgosa de novo. Muitos conhecem, outros não conhecem. Ele até, eu acho que parou de atuar depois que se converteu, né? Não sei, né? Nunca mais eu vi ele em novelas. Não sei se já fez novelas bíblicas, eu não vi ele ainda. Vi nenhuma só, eu acho, se eu não me engano, né? Aí ele confessou que era vítima da pornografia. Quer dizer, ele tinha muitas atrizes lá que ele podia se envolver também, né? Acesso a elas. Então, Deus transformou ele. E eu sou prova de que Deus me transformou, tirou muita sujeira da minha vida. Porque a Bíblia, quando você lê, a Bíblia, ela não, é o que eu falei, ela não te dá só força, ânimo e te dá a bênção. Ela te confronta, ela mostra a sujeira como nós somos pecadores, né? Ela mostra que você precisa de Cristo, da misericórdia de Deus, do amor de Cristo, para você se transformar em nova criatura, para você ser uma pessoa de Deus mesmo, transformada, certo? E isso aconteceu comigo. Então muitas coisas já saíram da minha vida que eu fazia lá atrás de errado, e algumas achando que era certo, umas eu sabia que era errado, outras eu achava que era certo e era errado. E Deus limpou de mim. Ainda estou no processo, até o final da minha vida vai ter coisa para mim melhorar como ser humano, como pessoa, como filho de Deus. E Deus ainda vai ter que tirar coisa de mim, Ele vai completar a boa obra. Eu tenho a paciência de esperar. A minha fé vai se aperfeiçoalizando com o tempo, quanto mais eu busco a Deus. Vai ter momentos que eu vou tropeçar, vai ter momentos, já teve um momento que eu me afastei um pouquinho de Deus, colhi as consequências, né, do meu erro, né? Mas Deus não se afastou de mim, Ele me resgatou de volta. Então a palavra de Deus é viva e eficaz, e eu dou prova disso. É igual quando a palavra fala assim que não existe inferno, né? Não existe a punição porque Deus é amor. Muitos falam isso. Como que Deus vai criar um lugar para mandar ele no primeiro? A própria Bíblia se explica. Então as dúvidas que você tem e acha que não é verdade, a Bíblia mesmo te dá a resposta. Mas você que não quer aceitar, eu não digo vocês aí, tá? A pessoa que rejeita a palavra, ela só aceita a parte boa da Bíblia. A parte que confronta, ela não aceita. Então, que acontece? Aí a própria Bíblia fala assim, a parte de mim, vós, que eles falam assim, então nome não profetizamos, e aí está falando dos falsos profetas, né? Não expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. Aí Jesus responde, a parte de mim, vós que praticam iniquidade. Aí outro versículo ele fala, a parte de mim maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Entendeu? Então como que não existe o fogo eterno? O juiz eterno? Se existe, agora a salvação eterna existe. Aí todo mundo quer. Aí essa existe, né? Na vida tem dois lados, certo e errado, bom e mal. O fruto da vida e o fruto do conhecimento do bem e do mal. Como é que não vai existir inferno se existe o céu? Entendeu? Que a pessoa quer distorcer as coisas para levar. O maior truque do diabo, gente, é convencer que ele não existe. E que o inferno não existe, porque aí a pessoa vai continuar no pecado, achando que ela está salva, só porque Jesus já morreu e já no nosso lugar. Porque o Jesus, ele veio para morrer no lugar do mundo todo, mas ele não vai salvar o mundo todo, não porque ele não quer salvar o mundo todo, é exatamente o que ele quer. Deus deu o seu filho, e o seu filho se deu a si mesmo para pagar o nosso pecado por amor. Deus amou o mundo de tal maneira, está escrito na Bíblia isso, tá? Que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Então, outra, Jesus ia morrer na cruz para quê? Para salvar você de quê? Só do pecado? Tá, mas o pecado, se você continuar pecado, então, continua pecado. E não adianta, você fala assim, eu creio em Deus, creio em Jesus, tá? E continua mergulhado no pecado. Então Jesus não precisava morrer, podia deixar você pecar à vontade, né? Ou ele morresse assim e falasse, não, eu vou morrer, porque na Bíblia podia estar escrito assim, eu vou morrer para libertar vocês do pecado, mas pode continuar pecando.
Depois que eu morrer, eu já paguei os seus pecados, não precisa você se libertar do pecado não. Mas a Bíblia diz o contrário, se você ler, fala que você tem que lutar contra o pecado. Com o poder de Deus, lógico. Você só consegue quando aceitar Jesus como seu Salvador, porque aí o Espírito Santo vai morar em você, sozinho não consegue vencer o pecado. Entendeu? E é um processo, não é que você vai vencer e não vai pecar nunca mais. Até Jesus voltar, ou até você morrer, você vai cair. Entendeu? E outra, vários versículos cita, eu não vou citar agora que o assunto é outro, provas que existe um inferno. O próprio Jesus fala, literal, o inferno espiritual, e se sua alma volta a Deus, e ela vai para onde? Algum lugar sua alma vai. Aí fala, morreu, acabou. Morreu, acabou. Vai todo mundo pro céu. Isso é o universalismo, né? Você pode aprontar o que você quiser aqui, se morrer, você vai pro céu. Você não precisa falar que aceitou Jesus, porque Jesus já morreu, já pagou. Não precisa nem você falar que aceitou Jesus, você vai pro céu direto. Vai ter a humanidade toda vai se contar lá. Não é isso que a Bíblia diz. Vai se contar lá aquele que aceitou Jesus, quem tem o filho tem o pai, diz carta de João. Quem não tem o filho não tem o pai. Entendeu? Então, quem aceitou Jesus se torna filho de Deus e vai para o destino do céu. Quem não aceitou Jesus, a palavra diz que não vai para lá. Pode fazer as bondades que quiser aqui. Não vai, porque a bondade válida para Deus é mediante o Espírito te guiando para fazer bondade. Toda bondade que eu venho a fazer não vem de mim, porque a minha carne só tem mal contínuo, ela foi contaminada com o pecado. Entendeu? Só tem mal na carne da gente. E essa carne, gente, entendam, ela não tem melhoria, não tem salvação. Esse corpo aqui vai ser destruído. Deus vai te dar um outro. Eu acho que a fisionomia é a mesma, mas é um corpo renovado, glorificado. Então esse corpo aqui já era, não tem como salvar ele mais. Agora o Espírito que habita em nós quando a gente aceita Jesus, ele também não tem como melhorar, porque ele é perfeito já. Entendeu? Não tem como aperfeiçoar mais um Deus que já é perfeito. Entendeu? Então o Espírito vai matando os seus desejos carnais quando você aceita Jesus. Aos poucos você vai lendo a palavra e a palavra vai te dando poder para você superar todas as fases do pecado que você cair e lutar para não cair. Mas se cair, a palavra te dá poder para se levantar e pecar cada vez menos. É isso. Entendeu? Então vamos lá para encerrar o vídeo. Aí fala que a palavra não tem poder. Comigo tá tendo. Transformou bastante minha vida, viu? Não quer dizer que a gente não vai ter luta. Mas você está passando por isso, por aquilo. E aí os apóstolos, e Jesus? Jesus não sofreu? E ele não era Deus? Essas pessoas que eu vou te falar, viu? Fica aqui um recado contra toda forma de intolerância religiosa. Mas eu sei que sempre houve perseguição, irmãos. Isso aqui não é de hoje, não. Perseguição sempre aconteceu. E o próprio Jesus disse, se as pessoas me odiaram, vão odiar vocês também, pelo fato de vocês estarem comigo. Até agora de um livro que eu li, né? Esse livro, ele se chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Ele fala sobre um indiano. E um dia ele começou a ouvir sobre a Bíblia, sabe? Só que eles eram da religião hindu. E o que acontece? As pessoas diziam para ele o seguinte: olha, não leia esse livro, porque esse livro é amaldiçoado. Existe um feitiço nesse livro. E todo mundo que começa a ler esse livro passa para uma outra religião. E a pessoa se converte, ela se liberta, ela muda de vida, sabe? Então eu fiquei impressionado com isso na época que eu li esse livro. E o nome dele é O Apóstolo dos Pés Sangrentos, porque esse jovem hindu, ele se converteu realmente, Jesus mudou a vida dele, e ele começou a pregar aonde ele ia. E Deus começou a usar ele com cura, com milagres, e os pés dele ficavam sangrando, porque ele não tinha nenhuma sandália para usar. Ele foi totalmente abandonado pela sua família, mas Deus estava com ele o tempo todo. Então, irmãos, eu não sei se você já teve uma experiência assim de transformação, mas eu mudei de vida lendo a Bíblia. Pessoas falavam de Jesus para mim e eu me converti, sabe? E a minha vida mudou, foi totalmente transformada e eu fui liberto, sabe? Então, da mesma forma, você pode também ser transformado. Gente boa me deu a Bíblia, de uma ótica que eu trabalhei, irmão. E essas pessoas atacam tanto a Bíblia, como eu disse para você, é porque a Bíblia fala da condição do coração do homem. A Bíblia fala a verdade sobre Deus, sobre quem é o diabo, sobre o coração do ser humano que é pecador, só que a Bíblia também nos aponta o caminho da salvação, e o caminho é Jesus. Então,
leia a Bíblia. Qual que ele vai mas falar? ao mesmo tempo eu sei que tem pessoas que leem a palavra de Deus e elas não mudam de vida. Por quê? Porque elas leiam somente com o intelecto. Não adianta você ler somente ali palavras. Você tem que entender que aquela é a palavra de Deus, a palavra do nosso Criador. Amém? E é o verbo que se fez carne. Você está conversando com o próprio Cristo. O verbo que se fez carne. Você começa a enxergar coisas que uma pessoa comum não percebe na Bíblia. Então eu vou te dar aqui 3 razões para você não ler a Bíblia. A primeira delas é para você não ler a Bíblia só para ter argumentos para querer discutir com as pessoas. Tá vendo? Não queira ler a Bíblia só para você ir entrar em debates, disputas religiosas, tá bom? A segunda razão é para você não ler a Bíblia só para escolher as partes boas que te convém. Olha aí, tá vendo? Tem gente que começa a ler a Bíblia e fica só nas passagenzinhas bonitinhas, né? Que falam do amor, do perdão. Irmãos, precisamos ler também aquelas passagens que falam que o homem tem que se arrepender, que falam do juízo de Deus, que falam sobre a justiça divina, sabe? Então, leia a Bíblia. Os profetas do Antigo Testamento. Eu sei porque eu era de uma outra religião que tinha um evangelho só daquela religião. Ele era espírita, viu? De Allan Kardec. Muitas partes da Bíblia. Então, isso é terrível, é muito perigoso. Você tem que ler toda a Escritura. Só que ao mesmo tempo você tem que tira, ele só aceita a parte do entre o Antigo Testamento e o Novo. Muitas pessoas como esse homem do vídeo aqui, elas ficam revoltadas porque no Antigo Testamento falam coisas que elas não concordam, que era do tempo da lei. Só que, irmãos, nós estamos no tempo da graça, tá certo? Então, o que era do Antigo Testamento para ser cumprido de acordo com a lei, hoje nós não precisamos mais. E toda a lei se resume nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Exatamente. O que era lei para o judeu não é lei para nós hoje, entendeu? Então, aprenda a diferenciar, estude sobre isso, sobre a diferença do Antigo para o Novo Testamento. Tem um canal meu aí falando sobre isso, a diferença do Antigo e do Novo. Amando, as pessoas não buscam, vou fazer o quê? Ao enviar Jesus para morrer na cruz. Algumas buscam, mas é a minoria. Quem rejeitar a Cristo será condenado, será morto no inferno, longe, não sou eu que estou falando, né, irmão? Afastado da presença do Senhor. E está na palavra isso. Aqui o recado. Não é conversa dele, da religião minha. Está na palavra. É Jesus que fala. Jesus foi quem mais pregou do inferno. Você quer saber? Pelo próprio Deus, ela não tem o fala que é figurativo. A lei tem o objetivo de nos mostrar o quanto somos pecadores. Entendeu? A Bíblia fala que o homem não pode mentir, o homem não pode roubar, o homem não pode usar o nome de Deus em vão, o homem não pode cobiçar a coisa dos outros. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já cometeu esses pecados? Ou será que você é perfeito? Diga lá várias. Quantas vezes você já mentiu para alguém? Pensa aí. Hoje um pouco menos, mas lá atrás... Saiba que você já deveria estar morto, você já deveria estar condenado. Porque a Bíblia diz que se nós falharmos em um só mandamento, nós já estamos amaldiçoados, condenados. E por que nós não estamos mais? Por causa de Jesus. Veio a este mundo, ele era pelo sangue purificador dele, porque a gente crê na morte e ressurreição toda a lei, porque ele não pecou, ele não caiu nas mentiras, nas artimanhas do diabo, entendeu? E por causa disso, Jesus estava apto para morrer por nós. E ele foi até o fim. Por isso que é importante crer na obra de Cristo na cruz. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Como único e suficiente Salvador. E agora, não religião, não pessoa, não pastor, nem nada. Só Jesus. A minha verdade, a vida é só Ele. Porque o sangue de Jesus te purifica. Ele te torna apto para estar na presença de Deus. Amém? Então entregue a sua vida a Jesus. E eu quero encerrar esse vídeo lendo para você uma carta de um autor anônimo falando sobre a Bíblia. Olha que coisa linda, irmãos. Eu vou ler para você. A Bíblia contém a mente de Deus, o estado pecaminoso do homem, o caminho da salvação, o destino dos pecadores e a felicidade eterna dos crentes. Ela é a luz que te dirige, o alimento que te sustenta e o conforto que te anima. A Bíblia é o mapa do viajante, a bússola do piloto, a arma do soldado e o plano de jogo do atleta. É uma mina de riqueza incrível e um rio de alegria verdadeira. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e as suas decisões são imutáveis. Cristo é o seu grande tema e as suas palavras nos conduzem à glória de Deus. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para estar seguro, pratique a palavra de Deus para ser espiritualmente saudável. Leia lenta e frequentemente e em oração.
Deixe que ela encha sua mente, governe o coração e guie os seus passos. Ela é dada a você em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela recompensará o mais árduo trabalho e julgará aqueles que brincarem com o seu conteúdo sagrado. Olha. Então, fique aí a dica para você, não brinque com o conteúdo sagrado. E a terceira razão porque você não deve ler a Bíblia é para cumprir uma obrigação. Isso. Você tem que ler de todo o seu coração, porque você deseja se aproximar de Deus. E a Bíblia é o único livro que gratificante, viu? Eu adoro saber da palavra de Deus, ter intimidade com Deus, falar dela. Vida para sempre. Amém? Enche de alegria, irmãos. E não deixe de comentar aqui o quanto a palavra de Deus é importante para você. Compartilhe também com seus amigos e familiares. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Aí, diz a palavra de Deus, a boca fala do que o coração está cheio, né? Se o meu coração está cheio da palavra de Deus, é do que eu falo e tenho prazer nisso. Aí fala assim, irmão, mas nós não somos... Eu sei que o vídeo tá grande, tá, irmãos? Tenham paciência aí, que é importante esse assunto. Nós não somos todos pecadores? Somos, irmãos, mas pelo sangue de Cristo nós somos justificados. Então ele nos comprou com o sangue dele. Então quem é cristão? Por isso que eu falo que não perde a salvação. Agora se você falar assim, então eu posso pecar à vontade que eu não perco, aí você não é salvo. Quem tem esse pensamento não é salvo. Entendeu? Não é porque você foi comprado com o preço do sangue de Jesus que ele te resgatou para você sair do pecado. Outro assunto. O que é liberto? Aí muitos falam assim, eu sou livre, meu corpo e minha regra para fazer o que eu quero. Mas a libertação de Deus não é essa. Quando você está liberto para fazer todo tipo de coisa, de perversidade, de depravação, de coisa, isso não é liberdade. Aquilo que você é dominado, você se torna escravo. Então você é escravo do seu pecado, você é escravo do sexo, você é escravo do amor ao dinheiro, você é escravo. Não dá para servir a dois senhores, ou você ama um ou ama o outro, ou você ama o dinheiro ou ama Deus. Não está dizendo que você não possa melhorar de vida, não possa ter uma vida equilibrada, mas o seu coração não pode estar no dinheiro. Por isso que o Jesus falou, mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico no reino dos céus. Não quer dizer que é impossível, que nenhum rico vai entrar. Porque humildade não tem a ver com pobreza. Humildade é muitos ricos humildes, que reconhece que ele é pecador e é necessitado de Deus e que é dependente do Senhor. Isso que é humildade para Deus. Entendeu? Não é que você mora num lugar de barraquinho, não é nada. Tem rico humilde e tem pobre de nariz empinado que se acha que é metido, que eu faço, aconteço e desprezo os outros e humilho os outros. Entendeu? Então, humildade não tem nada a ver com pobreza, né? E educação também, tem muitos pobres bem educados e muitos ricos mal educados. Então, cara, né? Não tem nada. As pessoas distorcem tudo, elas gostam de distorcer para se sentir bem com o que ela quer acreditar, né? Então, meu corpo, minha regra. O que eu penso é o que é correto e pronto, não quero saber, entendeu? E se a pessoa soubesse o poder que a palavra de Deus tem de preservar sua saúde, de te orientar, de te purificar, fora a vida eterna, ela tem vários poderes e ela age na minha vida assim. Só que ela não te livra de dificuldade, ela não te livra de lutas, ela não te livra, ela te dá força para você vencê-las. Deus luta as suas batalhas e te entrega a vitória. Mas é com luta, sem luta não tem vitória. Às vezes a dor Deus permite, o sofrimento Deus permite. Olha o que Jó passou e outros. Entendeu? Olha o que Paulo passou, entendeu? Só que Deus está contigo o tempo todo, te ajudando, te auxiliando. E a gente sofre aqui, mas lá no final a gente sabe que a gente vai ser vitorioso. Que a gente maior, como que é aquele versículo lá? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tá bom? Então muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Badale o sininho de todos, compartilhe o vídeo com as outras pessoas para chegar, irmão, conhecimento e ajudar almas, tá? E ir para Cristo. Bem-vindo novos inscritos e se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, que tenham elucidado a mente de vocês e não façam isso aí, não façam blasfêmia contra Deus não, porque o ditado diz, não serve só para o outro, serve para nós também. Tudo que o homem plantar, ele colherá. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, o homem colherá, tá bom?
Então Deus abençoe, cuidado com o que vocês estão plantando aí. Até o próximo vídeo. Fui!